bafafá na sexta-feira também, não é? É porque eu fui pro interior, no interior você se desliga da vida, não é? Mas estive acompanhando ali Alan dos Santos, uma tal... Será que eu posso usar essa expressão? Cadelinha dos Soros, ele É a dizia. expressão que o Alan está usando, né? Não O Alan está nós, que usando. temos Não, juízo, né? não, Moramos no Brasil e aqui não se chega pode. processinho, tá, Alan? Aí não, mas aqui chega. Congela, Dani, É, corta. o que acontece? O Alan vazou prints de uma conversa da Juliana Dalpiva com um jornalista que muito provavelmente é o Fernando Schuller, que escreve para Veja, porque a coluna dele no sábado entregou, né, a Juliana, praticamente, em que ela fala, né, ele fala assim, estou escrevendo a matéria aí sobre o Felipe Martins. Ela falou, não, meu querido, não faça isso, você vai se queimar só por causa desse cara. Eu falei, não, mas estão cometendo uma injustiça, a Polícia Federal está falsificando os dados dos motivos da prisão do sujeito. Eu falo assim, é uma injustiça, mas foda-se, ele é um direitinha, nazistinha, ele que se dane, né? Se você fizer essa matéria, você tá... ela fala assim, de fato não tem provas, mas a Polícia Federal precisa da nossa ajudinha, uma coisa assim. Sim. A imprensa, então, assim, mesmo sabendo que é tudo forjado, precisa ficar batendo na tecla para dar uma legitimidade para a ação, né, destrambelhada e autoritária do senhor Alexandre de Moraes em conluio com a Polícia Federal, que, né, são os atuais capitães do mato brasileiro, né, uma nova versão do Capitão do Mato, que, para quem não sabe, era aquele sujeito que ia buscar o negro fugido das fazendas de cana na época da escravidão. E agora a Polícia Federal faz esse papel, né? E aí ela fica justificando lá, falando, não publique isso, você vai se queimar com os seus amigos da imprensa, né, nós, e ainda vai ajudar essa raça, essa escória, né, dos bolsonaristas e tal. Quer dizer, a justiça ou não da coisa não interessa, o que interessa é se avança ou não avança a agenda revolucionária. É só isso. Né? Quer dizer, é a moral do partido mesmo. Assim, isso aí é o Trotsky escrito. Né? Saiu essa história. Acho que a gente não chegou a publicar, né, sobre isso. Então, eu acabei... bom, mas tá aí, entre na rede, né, aí do Alan, ou procura, tá lá no Twitter. A Paula Schmidt está comentando bastante, então se entrar no Twitter dela, ela está comentando isso aí, mas o Alan também, que foi ele que soltou os prints, aos fatos, fez uma checagem bem tosca, assim, que, né, apelando para uma questão técnica, falou, não, isso é uma montagem porque aparece esse círculo branco em torno da foto, no print e tal. Daí a Paula foi lá e deu print do celular dela e falou, no meu também aparece, né, não tem nada... E a Juliana Dalpiva obviamente nega, mas o que acontece? No sábado, o Fernando Schuller publicou um belíssimo texto, aliás, sobre o Felipe Martins, né? Não só sobre ele, sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Na Veja, a mesma porca Veja, né? A mesma escrota Veja, né? A mesma revista que publicou aquela capa com Alexandre de Moraes, né, escrito A Muralha, o sujeito que está falando de tudo para defender a democracia, a muralha da democracia. Né? Então, a Veja que tem culpa no cartório, a Veja que participou deste grande engodo que criou este monstro chamado Alexandre de Moraes, a Veja que justificou, né, que criou ensejos para justificar as ações que agora todo mundo está achando ruim do Alexandre de Moraes. Né? A Veja que quando era só no rabo do Alan, do Ruschel, do Paulo Figueiredo, da Ludmilla, do Daniel Silveira, do Felipe Martins e de tantos outros bolsonaristas, estava achando gostosinho. Né? Esta Veja, esta miserável, esta porca, esta indecente desta revista, publicou um texto muito bom. Veja só, por quê? Porque agora chegaram no rabo da Folha. Né? E o Alexandre de Moraes censurou nada menos do que 7 órgãos de imprensa da grande mídia que publicaram lá a historinha da esposa do Lira. Né? Porque o Lira deu as porradas dela prestou queixa, daí depois ela tirou a queixa, retirou o processo, ficou tudo certo. Agora ela voltou a falar que ela retirou porque ela foi coagida. Né? E aí o Alexandre de Moraes mandou tirar. E o pior, não só tirou, os motivos alegados são sensacionais, que são os mesmos dos inquéritos da Milícia Digital,
que é discurso de ódio que visa desestabilizar os poderes da República. Então, veja, Meu Deus. um rolo, uma treta matrimonial, né, entre o Lira e a mulher dele, o entrevero doméstico, se torna na cabeça do grande picareta da nação, Alexandre de Moraes, uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Né? E aí ela precisa ser investigada. E cadê agora as mulheres de grelo duro do partido? Onde estão? Porque ela é vítima de violência doméstica. Né? E segundo Alexandre de Moraes, ela tem que ser investigada por estar denunciando o crime, porque, segundo Alexandre de Moraes, ao denunciar o crime, ela está cooperando, né, com a tentativa de derrubada dos poderes instituídos. Né? Então, veja, é uma putaria. Aí o negócio deu tão ruim, pegou tão mal, né? E como a Folha foi prejudicada, o consórcio se uniu, o consórcio da imprensa, e todo mundo começou a falar mal do Alexandre de Moraes ao mesmo tempo, nesse final de semana. O Estadão, a Gazeta sempre fala, né? A Gazeta, a Folha, a Veja, todo mundo, o Globo, todo mundo começou a falar mal. Aí o que ele fez? Ele voltou atrás. Mas está lá, a marca da censura da decisão dele está lá. E aí o Fernando Schuller publicou um texto, né? E ele abre este texto no sábado, eu vou até ler aqui o começo, bem lembrado, eu nem queria falar desse assunto, mas foi muito bem lembrado, né? O Fernando Schuller abre o texto dele, que chama As Lições de Voltaire, né, com o seguinte parágrafo. Veja, os prints vazaram na sexta-feira, os prints da Juliana Dalpiva. No sábado sai o texto do Fernando Schuller assim. Comentei com uma amiga jornalista que ia escrever sobre o caso Felipe Martins. Ela foi rápida. Não faça isso, disse ela com um jeito querido. Por quê? Perguntei, já antevendo a resposta. Aspas. Porque esse treco de prisões e censura da direita não tem jeito. É como aquela traição sobre o qual... Opa, caminho que não cortou aqui. Veja. É como aquela traição sobre a qual o casal não fala. Tem muita coisa errada, mas é melhor empurrar para debaixo do tapete. Achei criativo, é isso mesmo, mas resolvi escrever. Né? Olha, como eu escrevi lá no Twitter, pode ser que não seja a Juliana Dalpiva a amiga jornalista aqui do Fernando Schuller. Tá? Talvez não seja. E pensando bem, isso não prova nada. Por quê? Porque todo jornalista da grande mídia pensa assim. Estão todos comprometidos com isso. Com raríssimas exceções. E talvez aqueles que não estão comprometidos, mas não falam nada de medo da perseguição entre os seus pares. Né? Medo do cancelamento. Mas, em geral, todos pensam assim. Então, pode ser a Juliana Dalpiva? Pode, mas pode ser qualquer outra. Né? Amiga dele, porque todos pensam assim. Se é no rabo desses amigos do Bolsonaro, dane-se a injustiça. Que se foda. É isso que eles pensam. Tá? Então pode ser ela, pode não ser. Então, como eu disse, ela pode até não estar de corpo presente aqui, mas está em espírito. Né? E foi isso que aconteceu no final de semana. Então tá esse rolo. Né? Aí o Alan tá lá xingando ela, esperando o processo. Que isso é engraçado. Tá muito engraçado, tá divertido. Né? Você falou bem, Silvio. Olha, e você mencionou aqui... Aliás, foi ela que aprontou aquele fuzuê com aquele atorzinho da Globo lá, que diz que é comediante, sem graça, Melman. Ah, o que saiu da MTV? Como é o nome dele? Ah, Marcos Mellen. Mellen, que foi acusado de abusado de ter, sei lá, passado a mão na bunda de alguém lá dentro da Globo. Não teve todo aquele rolo de assédio? Sim. E depois não deu em nada, ele foi inocentado de tudo? Então, quem que infernizou a vida dele, quem que jogou esse negócio no ventilador, quem que ficou perseguindo o cara, que entrevistou supostas vítimas e nunca foi falar com Mellen? Marcos Mellen. Mellen. Tá? Ela, né, que é uma militante feminista e ela põe a militância acima, obviamente, do jornalismo. E no caso dela, ainda é mais grave por ela ser o que? Presidente da Abrage, é isso? Ela tem uma posição. A Abrage até publicou uma nota também, falando desse negócio do Alan e tal. Mas a Abrage, gente, vamos falar a verdade, né? A Abrage... Pra quê? A Abrage, vocês não sabem, é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né?
Mas você vai ver se a Abrage investiga algum poderoso, né? Mas por que a Abrage não investiga, né, as ONGs brasileiras que recebem dinheiro da Open Society Foundation? Como ela, por exemplo. Como ela própria. É porque a Abrage não vai investigar qual o interesse do Jorge Soros em financiar organizações de esquerda no Brasil, né? Então a Abrage é o negócio mais chapa branca que existe. Entendeu? Não serve para... Tem que ser uma porcaria. É uma falsificação do verdadeiro jornalismo. Tá? Olha, jornalismo investigativo se faz com uma pessoa querendo encontrar a verdade. Não precisa de sindicato, de associação. Isso não serve para um ficar lambendo o outro. Né? E quando um publica uma matériazinha bosta, sem graça, todo mundo bate palma e fala, olha, está aqui o novo Truman Capote. Né? Isso aí... Eles premiam-se a si mesmos ali, né? É o cachorro lambendo o cu do outro cachorro. É isso que é a Abrage. Né? E serve para isso, para publicar notinhas de desagravo quando algum dos seus membros, né, é esculachado no verdadeiro jornalismo investigativo, que é o que o Alan estava fazendo. Né? Ó, como que o consórcio, né, colabora com o regime de exceção no Brasil? Assim, pega os prints da Juliana Del Pive e joga na rede. Né? Isso é jornalismo. O resto, né, como dizia o Milor, é secos e molhados. Entendeu? É isso aí.